Fabiano deve tá passando perfume, né? Tá nada aí, já tá aí. Ricardo. Boa e aí, noite. Fabiano, beleza? Tudo de boa? Como é que tá o áudio aí? Tá de boa? Tá ótimo. Eu tava falando, esses vagabundos estão tudo dormindo. Pô, aqui no sítio com esse barulho de grilo. Olha, tá uma maravilha pra dormir. Você tá na obra? Tô na obra, cara. Tô aqui no Rio Grande do Sul, bem pertinho de Canela e Gramado aqui, bem pertinho da Valdênia. Ah, legal. Olha o Leonardo Afonso chegando aí. aí. Leonardo, de boas? Acabaram o turno pesado agora? Ô, graças a Deus. Tá igual, aqui a gente tá falando igual os gaúchos agora, tá indo de Buenas. Buenas. Ah, tá louco, tá puxado aqui. A casa tem quase 90 anos, essa casa aqui. Olha, o trampo é louco. É reforma? Você tá falando mal de mim aí, mas não veio pra mim. De jeito nenhum. Eu recebi. De jeito nenhum. Não, São Paulo, na realidade a gente tava combinando que você ia pagar o churrasco, né? Ô, Fabiano. Tô CLT, Fabiano. Quer dizer que você consegue, né? Você é CLT? Então, eu que tenho Prolabore, tô ferrado. Não dá muito. Tá bom. Vai lá, cara, o Instagram não me mandou a live. Eu abri porque o Silmar me mandou o link, cara. Olha que situação. O Instagram. Tá dormindo. Que dormiu? O meu telefone atualizou ontem. Meu, pensa numa loucura. Não consigo ficar o Instagram aberto sem carregador que descarrega o telefone. E o resto tudo funciona normal. Ó, gente. Vamos começar bonitinho então, né? Já tá todo mundo aqui reunido. Boa noite a todo mundo que nos segue toda semana aí, estão assistindo essas lives, estão trazendo pessoas muito interessantes. O Marcenaria tá cada vez mais filtrando os convidados para trazer o melhor para vocês que assistem a gente, que segue a gente, né? E eu vou ter que começar, desculpa, só um minutinho. Eu vou ter que começar a abrir a live falando da Mega Feira, cara. A importância que a Mega Feira é para quem participa da Mega Feira, para quem gosta de marcenaria, de robismo. O Fabiano é prova disso, cara. Nós estávamos lá conversando. Eu já comprei a passagem, já estou com a passagem de olho, já para comprar semana que vem. Eu fui lá para a pracinha, dar uma sentada, conversar, Fabiano lá também. Se apresentamos, começamos a puxar uma conversa, começou madeira, depois fomos falar de Florianópolis, das comidas de Florianópolis. Porra, e o bicho é o bicho na carpintaria. Boa noite, Fabiano, tudo bem, nego velho? Tudo bem, galera? O Lucas aí também, quem é o Lucas? Não, aí isso eu fazer agora. Aqui tá o Batman e o Robin, tá o Robin aqui, o Lucas. Fala, galera, boa noite. Nossa, prazer estar participando aí com vocês. Nosso aprendiz de carpinteiro. Boa. Rapaz, esses homens aí sobem morro com um pau nas costas, velho. Isso é foda. Não, mas só sobe morro, não, que isso, seu pau. Aí o senhor já tá deixando a gente tudo descontestado. Né? Assim, já de cara no começo da live. Vou ter que falar. Caraca, bicho, os caras não estão vendo. Eu tô mentindo, pelo amor de Deus. Eu tô mentindo. É madeira, seu Paulo, é madeira. Boa noite, Leonardo Afonso. Bom, meu amigo. Boa noite, rapaziada. Deixa eu puxar mais o banco para frente aqui, que daí a gente fica... Agradecer a presença de todo mundo. Desculpa essa falta de ensinamento. Decoro, falta de decoro. É, vai fazer o quê, né? Cada um, a gente se vira com o que tem, né, bicho? Boa noite, cara. É que cada um fala o que gosta, né? Cada um fala do que gosta, é isso aí. Você falou que você fica levando o pau pra cima e pra baixo, né? Cada um fala o que gosta, essa é a realidade. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Fabiano, Lucas, Léo, Paulo, galera toda aí, muito bom falar com vocês aí, de novo, né? É um prazer ter vocês aí com a gente, bater um papo legal aí. Ó, aqui a gente já começa desconstruindo tudo mesmo, Fabiano. Aqui a gente leva a vida na alegria e falando sobre carpintaria, cara.
Agora falando sério, vou falar madeira, né? Cara, que sufoco, eu tô acompanhando vocês lá. Já terminou aquele chalé lá em Florianópolis? Vocês carregaram madeira, graças a Deus de Deus é pai. Quantos dias foi aquele trabalho, cara? Aquele foram 60 dias, né? 60 dias. E o trabalho foi feito por você e pelo Lucas, só os dois mesmo, cara. Assim, ó, 70% da casa quem carregou foi o Lucas. O ajudante nessas horas, né? Que mané Mahamudra o quê? Que mané crossfit nada, né? Carregar madeira nas costas. Tá louco? Que é isso? Carregar madeira nas costas e ainda fazer pose pro Instagram. Você não trabalhou. Eu lembro até quantos degraus tinha escada, cara. Pois é, isso que eu ia começar pelo começo da obra. Vocês começaram fazendo uma escada, certo? Isso, eu 28 degraus. Vou falar assim, um raciocínio. Na minha ingenuidade, quando comecei a assistir a série, eu achei, os caras vão fazer um mirante e tal, né? Cara, quando eu vi vocês fazendo aquela escada e de repente subindo uma casa, conta isso aí pra gente, cara. Então, assim, ó, o terreno lá, ele tem desnível de 20 metros. Da onde que é a casa do cliente e onde que ele construiu essa cabana no barranco. Então, foram quantos degraus? Você sentiu mais que eu? 28 degraus. A gente teve que fazer uma escada em L, contornando esse barranco, para poder ter acesso no terreno. Aí, beleza, cheguei lá no terreno, fui fazer aquele orçamento, aquela coisa toda. Eu não tirei a inclinação do terreno, olha a minha ingenuidade. Então, olhando assim, a gente olha, não, a inclinação está dando ali 15 graus, 20 graus de inclinação. Nossa, na prefeitura também, né? Na prefeitura deu 30. É. A gente foi pela prefeitura. Nossa, o terreno está com 55 graus de inclinação. Caraca. Então, nós tivemos que fazer uma casa, querendo ou não, cravada na terra, né? Sapatos de concreto e o pé direito da varanda deu 3,50 metros. E em cima, no fundo da cozinha, deu a 0, morreu no barranco. Vocês precisavam ver a cara do Fabiano na hora que deu os 3,60 do pé direito da frente. Deus do céu. Olha, ele queria, cara, não sei como é que ele vai fazer. Foi o meu lucro todo pro pau. Eu ia cutucar você agora, Fabiano. Foi assim, você deu um orçamento, beleza? Achou que tal, tal. Quando começou a fazer a obra, você viu que o negócio era além do que você estava previsto. O que acontece nesse caso, cara? Você faz o orçamento, conversa com o cliente, como que é? Eu cheguei em casa, abraço a mulher e chora, né? Leonardo, subir as madeiras. E mandar o ajudante fazer mais força para descontar a raiva. Ô, Leonardo, você também mexe com orçamento, É danado esses erros de cálculo, né, cara? Cara, orçamento sempre é tenso, né, cara? Às vezes o pessoal cresce o olho, né? Às vezes o tamanho do serviço, né? Às vezes aquele serviço aparece e fala, nossa senhora, agora estourei, né? Mas se o cara não sabe fazer conta... se o cara não sabe fazer conta, não só de material, cara, o pessoal se perde no tempo, né? Mão de obra, principalmente marcenaria, assim, que você tem, às vezes, um projeto longo para fazer... Porra, cara, é 2, 3 meses? É 2, 3 meses conta, comida, comer, se canteiro de obra, turma, comida, transporte, sabe? Você tem que saber realmente, sabe? Hoje tá muito, todo mundo, vamos. Mas quem realmente tá ali no dia a dia com obra, se não sabe calcular, gente, toma na cabeça, assim, bonito. Né? E madeira... Principalmente é um negócio que é imprevisível também, assim, imprevisível até o ponto de repente você pode perder peça nesse meio do caminho, a peça trabalhar, sei lá, você tem variação de preço, sabe? Então, tem todo um cuidado com a matéria-prima também, né? Não é um bloco concreto que está lá no meio da obra, uma pilha de areia, né? Exato. É legal esse lance do trabalho da carpintaria no Brasil, agora tem se falado mais. Porque no sul a gente sabe aí, quem conhece um pouco a predominância, né, do uso da madeira, mas na arquitetura em geral a gente tem muito essa cultura do concreto, né? A gente sabe que desde os anos 70,
os mega produtores de concreto, arquitetura modernista, impulsionou tudo isso, né? Mas a construção com madeira, cara, além de rápida, né? Digamos assim, que ela é pré-montada, digamos, né? Você consegue planejar tudo antes e trabalhar tudo antes. É uma construção que você consegue, às vezes, fazer uma construção muito mais rápida, uma construção que vai acompanhar, de repente, na natureza, né, cara? Você vai meter um negócio ali de concreto, você acompanha ali todo o entorno. Exato. E é legal ver isso crescendo, né? O pessoal tem, mas isso aí dá cupim, mas isso aí vai apodrecer, mas isso não sei o quê, né? Não tem essa visão em relação à construção com madeira, né, cara? E carpintaria, às vezes a gente fala, o pessoal fala, fazer um telhado aí, né? Vamos fazer um pergolado, né? É muito além disso, né? Exato, é muito além disso. E a madeira em si, por exemplo, a gente tem que, antes de iniciar, antes de fazer toda a relação de material, a gente já tem que imaginar aquela casa pronta, olhar aquela planta. Sim. E já ter aquela casa pronta em mente. Porque depois de estar tudo comprado, tudo orçado, para corrigir algo é muito mais complicado. Porque às vezes as madeiras têm medidas especiais, tem tudo isso, né? Diferente de uma alvenaria que dá para corrigir, mudou a posição da forma, pronto, vai. Entendeu? Quebrar uma parede é tranquilo. Na madeira é fácil, né? Mais limpo, digamos assim. Mas o custo para fazer alguma alteração é muito maior do que numa alvenaria, né? Sim. Tem todo esse detalhe. Ô, Ricardo, você que seu trabalho sempre tem um lado técnico da coisa, isso é notável, né? E você vê um trabalho de carpintaria, você chegou a ver esse chalé que nós estamos falando? Como que foi feito? Isso te encanta, cara, essa parte técnica com a madeira? Como que é, cara? Então, assim, é uma vergonha para mim, mas, assim, eu não estava seguindo o Fabiano. Não, eu vi hoje de manhã. É uma vergonha, desculpa. Mas eu fiquei com vergonha de clicar em seguir. Eu fiquei, puta que pariu, esquece, não, nem vou clicar, porque senão ele vai ver. Porra, aí, cara, tu me convidou pra feira, cara. Mas, mas você vê que coisa? Não, a gente conversou pra caralho já, eu cacete, eu não segui. Mas eu vi o seu trabalho porque apareceu pra mim Reels, né? Sim. A gente tá mexendo no negócio. E assim, como tava aparecendo pra mim os Reels, eu tava seguindo e tava beleza. A hora que eu entrei, cara, que eu te marquei, eu falei, puta merda, que foda. Não tava. Mas aí eu dei uma olhada e eu vi o trampo, né? Uma dúvida que vocês estavam conversando aí agora, e me surgiu, e você falou do negócio do morro e tal, né? Você faz o projeto e executa? Como é que é, Fabiana? Você arquiteta o plano todo e aí você comete o crime ou você só comete o crime? Não, 90% o cliente vem com papel de pão com 4 tracinhos e uns números. Uma chaminé assim. Na realidade, o Fabiano, ele corrige o projeto. O desenho do cara. Puta isso merda. Aí é padrão. Corrigir desenho, cara, isso aí, se não tiver uma obra com correção de desenho, não existe. Isso é fácil. Você trabalha como? Papel mesmo? Você desenha no papel? Como que você faz o projeto? Eu gosto de papel milimetrado. Eu sou bem arcaico nesse ponto. Eu gosto porque eu tenho, né? Isso é uma questão minha, por exemplo. Se eu preciso memorizar algo, eu escrevo. Sim. Então, se eu estiver desenhando ali, né, o projeto, então, de fato, eu consigo memorizar aquele projeto e eu olho ele só no começo da obra e executo até o fim. Então, até quando o cliente manda um projeto para mim, eu retifico ele no papel milimetrado e ali para mim já está pronto, sabe? Então você é o arquiteto, o engenheiro, o carpinteiro, né? Eletricista, encanador. Não, pedreiro eu abandonei, seu Paulo. Esquece, não faço mais essa besteira na minha vida, pelo amor de Deus. Não faço mais isso. É piloto de bitoneira atrasada, meu. Não, tá louco. Bitoneira manca daquelas ainda. Você faz isso há quanto tempo? 5 anos, vai fazer 6. Não, e antes disso você fazia o quê? Consertava celular. Cacete, mano. Nossa, velho. Caramba, que foda. E antes de consertar celular, eu trabalhava com tinta. Eu já trabalhei de pintor com meu pai, que aposentou na profissão.
e trabalhei como técnico da AkzoNobel em Mauá, Seitãozinho, em São Paulo. Puta, meu, que coisa louca. E vocês estavam falando aí de orçamento, cacete, né? Meu, uma coisa que você tem que o pessoal que tá vendo tem que levar em consideração que é o seguinte: quando você começa a fazer o negócio, né, você faz muita cagada de orçamento. Nem fala. Muita cagada. Tá? Aí você vai pegando as manhas, aí você vai prevendo as cagadas que podem acontecer. Exatamente. E a maneira que você vai fazer o projeto. E o mais importante, perdendo o medo das cagadas que podem vir. Sim. Exatamente, porque você já tá mais ou menos prevendo o negócio. Puta, então, a madeira pode vir meio torta, é melhor eu colocar uma verbinha a mais aqui, puta, posso quebrar o carro, sei lá. Meu, aquele erro que eu fiz naquela não posso fazer porque pode me dar retorno, né? Ter que voltar lá para garantia e, puta, vai vazar água dentro da casa, sei lá, todas as coisas que você pode... Acontece, N fatores, né? Monte de detalhes. Que você pega o Juninho Carpinteiro, por exemplo, é um cara que é mestre nesse negócio de fazer telhado, né? Então vai ter 500 técnicas para colocar a manta embaixo da telha e o cacete. Você vai pegando as manhas, né? Então esse negócio de orçamento é uma ciência e é um negócio que, assim, não é só aquele negócio do papel de pão, sabe? Chega lá e coloca a conta certinho. Não, você tem todo um know-how aí que você vai pegando as manhas e tem muito a ver, tem muito fator humano, né? O fator humano da experiência que você tem de realmente realizar e conseguir prever os problemas aí. Né? Eu tava falando esses dias pro Lucas o seguinte: o grande segredo que a pessoa consegue se transformar num profissional mais estável na profissão que executa é o fato de tu conseguir resolver um problema quase que instantaneamente. Tu olhar para ele e já ter a solução. Isso é um segredo, cara, que é fácil, assim, ó, a profissão fica extremamente mais leve. Não, dane-se, igual hoje. Nós desmontamos o forro aqui da casa, que é de araucária, de pinheiro. Antigo, quase 90 anos. Olha só a porta da casa, olha a fechadura. Eu tinha uma casa que tinha uma fechadura dessa, Fabiano. Eu me emocionei com essa fechadura, vai dar um vídeo legal. Cara, eu morei numa casa com essa fechadura. Isso aí antigamente, só não te cortando, mas você volta no assunto, essa fechadura se tinha muita entulha de café. Com essas fechaduras. Mas desculpa, é só... E daí o que acontece? Hoje nós tiramos o forro, eu botei um laser no teto pendurado, nos stories hoje dá pra ver bem claro isso, deu exatamente 6 centímetros de diferença que o telhado baixou. E o que acontece? Lá em casa, organizando minhas ferramentas, eu sabendo que seria uma reforma, o que eu trouxe? Um macaco hidráulico de 2 toneladas. Entendeu? Levanta tudo, calça. Então eu cheguei aqui, eu tava cagando se tava baixo. Eu cheguei, macaqueei e pronto, tá resolvido. Entendeu? Fabiano, você tocou num ponto interessante agora, né? Eu acompanho muito conteúdo de construção em madeira, né? Carpintaria americana, assim, né? O pessoal tem uma tradição mais forte para o trabalho, né? Sim, isso usando ou só a estrutura, ou os dedos, né, que são os fechamentos também, madeira, enfim, ou metal. Você tem vários agregados aí que você pode pôr no esqueleto de madeira, né? E o pessoal tem uma coisa muito forte que se torna até aparentemente fácil para quem está assistindo, né? Falar também fácil, né? Que é o ferramental, né, cara? Os caras têm um ferramental bruto, sabe? Um negócio que você não sofre. Eu acho que tanto na marcenaria, na maioria das coisas que você quer fazer manualmente, se você não tiver a ferramenta correta, é sofrimento na certa, né? Como que é essa parada aí pra vocês? Ferramenta é tudo, né, cara? Ferramenta é tudo. O Leonardo, mais uma vez, pegou a pergunta da minha cabeça e falou, né? Então, mas eu vou complementar. Porque eu tenho poderes psíquicos, você sabe disso. Então, assim, ó, a grande vantagem desse fato, seu Paulo, que já poupou uma resposta. Então, não, 2 perguntas. Mas você vai, eu vou complementar a pergunta do Leonardo. A carpintaria que eu lembro, quando criança, era serrote, basicamente, serrote, martelo e prego, e os caras se fudiam. Né? Exatamente. Hoje está uma marcenaria moderna. E o que eu vi, através do seu trabalho, vejo do Juninho Carpinteiro,
que muitas ferramentas usadas na marcenaria e técnica de marcenaria está sendo usada na carpintaria. Isso é ilusão minha? Eu estou sonhando ou é uma realidade mesmo? A carpintaria e a marcenaria estão se conversando. Então, o que acontece? Falando na questão de ferramentas, eu estou investindo também pesado em ferramentas, além de facilitar o trabalho, porque num curto prazo de tempo, assim que eu conseguir sair do apartamento e ir para um lugar que eu tenho meu espaço, eu vou abandonar a construção. Vou trabalhar somente com móveis. É o meu sonho. O meu sonho é trabalhar o lado criativo, assim, sabe? É eu ali quieto, fazendo um negócio, sabe, concentrado. Eu adoro isso. Até teve, depois eu conto certinho essas histórias, teve em 2 casas que eu peguei ela da fundação aos móveis. Eu fiz da casa da fundação aos móveis. Então foi bem legal, assim, chegou no final da hora que a gente tá cansado, eu consegui relaxar. Porque daí eu fiz os móveis da casa. Eu sou apaixonado pelos entalhes, detalhes e, sabe, corte. Eu comecei a entalhar agora, até não tô mostrando porque eu quero ficar bem, né, top no negócio para começar a mostrar o que eu faço. Então, voltando à questão das ferramentas, é isso. A gente usando técnica de marcenaria na construção, demora um pouco mais, mas o resultado final enriquece tudo, sabe? Como essa cabana que eu fiz, eu poderia simplesmente fazer todos os encaixes de topo. Eu fiz todos os encaixes da estrutura onde vão todos os vidros do ar com rabo de andorinha. Sim. Ficou muito legal. E eu ia esquecendo até de botar os parafusos, porque ficou tão firme que só no encaixe, ainda eu comentei, Lucas, acho que tem que botar os parafusos que ele não colocou. Porque, sabe, travou. São essas técnicas. Então as ferramentas hoje, de fato, basicamente as mesmas, né? Eu dou mais preferência, assim, por exemplo, para a DeWalt, pelo fato de já comecei com elas, baterias, aquela coisa, ficar migrando de uma marca para outra, várias, é complicado. E eu já tive outras marcas e ninguém aguentou o tranco. A que está aguentando na minha mão é a DeWalt, por enquanto. Apesar de eu já ter queimado 2 887 e uma 926. Mas tá legal. O bicho é campeão. Mas posso complementar um pouquinho aí, Paulo? Vai, fica à vontade. Depois, Lucas, eu ia até chamar você pro papo e já aproveita e já vai falar e e como que é essa sintonia, você com o Fabiano, você também veio de outro setor e abraçou essa carpintaria, como que é o Lucas? Conta um pouquinho do Lucas. Só deixa eu falar uma coisa, incomoda mais que meu filho. Não, o bicho é quase um pai mesmo aqui, cara. Mas, só para complementar ali, depois eu volto para a pergunta. Talvez eu me esqueça da pergunta, daí tu refaz ela. TDAH. Fica tranquilo. Mas é o seguinte, esse cenário inteiro que a gente está vendo hoje do mercado da carpintaria, etc., eu sou completamente novo, assim, né? Mas eu tive a sorte de crescer em ambientes que sempre priorizaram madeira. A minha casa, ela foi inteira, não inteira, né? Mas a parte de telhado... Estrutural é tudo em buia. É toda em buia e meio que faz parte da decoração da casa. E a minha casa tem... A casa da minha mãe, no caso, tem 30 e poucos anos. E ali tu vê, a mão de amigo, vê vários entalhes acontecendo na questão que sempre me chamaram a atenção. Sempre falaram, cara, como é que os caras erguiam essas toras aqui, né? 6 metros de altura, aquelas vigas atravessadas, entalhe, etc. E as casas modernas, foi substituído tudo por concreto, viga de concreto, etc. Fica aquela coisa padronizada que parece que saiu de uma caixinha de Lego ali. E aí, hoje em dia, com essa questão vindo mais para o rural, por conta da pandemia, etc., a gente começa a voltar para esse tipo de casa aqui, aonde os entalhes começam a aparecer muito. É uma observação minha, falando assim, né? Mas eu vejo que hoje o mercado, cara, ele tá voltando para o que o Fabiano faz, assim, que é a casa sobre medida, assim, a pessoa personalizada, que ela tá solicitando para, talvez é a minha geração querendo enxergar aquilo que enxergava antigamente quando era criança, sabe? E hoje esse profissional, que é o Fabiano, que traz esse detalhe, esse enriquecimento, não tem mais no mercado. A galera é produção, topo, encaixe de topo direto, parafuso aparente, acabamento mal feito.
e aí deixa para o próximo, que daí vem alguém, o arquiteto lá e faz o acabamento para fazer. Por que o Juninho se destaca tanto no trabalho dele? Olha só o primor que ele tem, entendeu? E aí é o que eu falo, assim, hoje em dia, esse profissional que é o Fabiano, eu tenho, prazer enorme de estar aprendendo com o cara, é justamente por ter esse olhar de entender o que a madeira entende, qual que é o engate, o entalhe que vai ser feito aquela madeira para receber aquela força que ela vai estrutural. Então, assim, está sendo um baita de um aprendizado, mas complementando um pouco o que o Fabiano falou, assim, eu acho que, na realidade, está voltando a ter esse valor no mercado de uma mão de obra qualificada que entende realmente da madeira, de toda a questão que envolve uma construção, que todo mundo sabe. Eu acho que para quem está construindo, a dor de cabeça deve ser gigante. Assim. Sim, exatamente, é o custo, é o bolso, é a emoção da pessoa, tu está trabalhando com a emoção da pessoa, né? Então tu tem que respeitar isso. E a gente está aqui tentando lidar com o sonho de uma pessoa e, tentando fazer o melhor que a gente pode fazer para entregar uma coisa legal e sei lá, entregar uma coisa de qualidade, entende? Um pouquinho a mais, né? É sempre fazer aquela entrega assim, não combinado. Entregar um pouquinho a mais para... esse pouquinho a mais, esse cliente vai ficar satisfeito, vai te indicar para outro cliente e assim tu vai crescendo, sabe? Nunca, como nós falamos, começar, vou cortar de topo, fazer assim, pau, vou embora, quero receber meu e tchau. É cliente para um cliente só, é um trabalho de um cliente só. Tu não repete o cliente ou ele não te indica para outro cliente. Então, vocês, por exemplo, que trabalham com a coisa mais específica, mais detalhada, vocês sabem muito bem disso. Tem que ser, assim, mais milimétrico o negócio, né? Que daí sim a gente enriquece o nosso trabalho. E é meio que também essa questão dos entalhes é uma sabedoria que meio que se perdeu, né? Sim. Porque a galera se aposentou, os filhos quiseram ir para a cidade, fazer as questões, fazer as coisas, e hoje não tem profissional que faça entalhe. Daí tu vai solicitar uma casa e que, o cara imagina aquela questão inteira e aí o cara entrega tudo de topo, mal feito no esquadro ali, etc. Uma coisa que eu evito fazer, por exemplo, não que eu nunca vá fazer, mas kit casa, por exemplo. Eu fujo desse tipo de trabalho, sabe? Eu gosto de trabalhar com coisas personalizadas, que eu possa usar o criativo para executar o trabalho. Que daí eu acho que a gente sempre vai forçando essa situação, a gente vai se mantendo mais afiado, sabe? Do que tu entrar num marasmo ali de fazer mecanicamente sempre o mesmo. Exato. Ô Lucas, voltando para aquela pergunta, vou até complementar a pergunta. Assim, olhando você, me desculpa, não é preconceito não, pelo contrário. Você tem cara de manezinho que fica pegando onda lá na Joaquina. É isso mesmo? No Campeche. Da onde, o Lucas veio da onde profissionalmente? Como que apareceu a carpintaria? Foi o Fabiano que eu era do surf, assim, eu nasci na praia a vida inteira. Eu tô falando? Cara de manezinho pé de praia, filho. Isso aí, tá louco? Isso aí nasceu na areia. Eu moro a 400 metros da praia, assim, então a minha vida inteira foi na mesma casa até pouco tempo, né? Então eu tenho esse jeitão, assim, mas é por uma boa causa, assim. Sim. Mas, cara, respondendo a tua pergunta ali, eu venho de um universo totalmente diferente, nunca havia passado na minha cabeça trabalhar com carpintaria, mas eu sempre fui um observador, assim, e os detalhes sempre me chamaram muita atenção, em quase tudo, assim. Por exemplo, vou te trazer um outro cenário fora daqui, entrar num carro, 60 mil e ser todo de plástico, puta que pariu, cara, isso me deixa louco, assim, a minha cabeça ela fica olhando os detalhes e me dá uma agonia, assim. Isso é uma característica minha, né? Ou seja, eu sempre entrava em alguma casa, alguma coisa, eu sempre ficava observando os detalhes, sempre. Tentei arquitetura para vestibular, tentei engenharia, mas eu era um péssimo aluno na escola. Eu fui descobrir aos 32 anos que eu tenho transtorno de déficit de atenção. É muita cera na cabeça, né? Muita parafina na cabeça, né? Parafina e sol quente no meio-dia.
E aí, num desses anos que eu matei o ano inteiro aula e fiquei indo pra praia surfar, chegou no final do ano o boletim que eu tava reprovado. E aí, cara, eu fui trabalhar com a minha mãe, porque minha mãe falou assim, beleza, tais matando aula, então tu vem trabalhar comigo depois do colégio, que é pra tu fazer os teus deveres e eu saber que tu foi pra aula. E aí, aos 14 anos, eu entrei no mundo educacional. E a minha mãe aqui, aqui em Santa Catarina, ela foi pioneira no ensino à distância. Então, lá em 2004, eu comecei a trabalhar com ensino à distância. Trabalhei ao todo, foram 14 anos trabalhando com o ensino, né? Sem ir para aula, isso que é o mais importante. Então, não precisava matar a aula, né? Foi bom que não precisava matar a aula. Cara, fugiu. Sem ir para aula. Esse que é o detalhe. O cara, ele cuidava do colégio, mas não ia para aula. Isso que é importante. Não, entrava em sala de aula para falar com os alunos, assim, a galera não entendia nada. Mas... Eu voltava de chegar e falar, gente, é muito importante vocês estudarem. Não, mas ô galera que tá sentindo, estudar é bom, cara. É a mesma coisa que chegar político na televisão e dizer que roubar é feio. É mais ou menos por aí. Cara, mas eu sempre fui um cara muito curioso, assim. E aí você encontrou o Fabiano e o Fabiano te apresentou a carpintaria? Como foi o negócio? Não, cara, e aí o que aconteceu? Em 2019, eu abri uma startup, fui morar em São Paulo, fiquei 3 anos em São Paulo, aí a minha cabeça deu tilt, assim. Minha cabeça pirou, cara, eu tava, sabe, estresse? Então quando o estresse bate mesmo, assim, aí, cara, foi depressão, foi aquela coisa de não saber, se perder completamente, se distanciar de tudo. Voltei para Florianópolis, e aí era, tipo, meio que final de pandemia, assim, eu tava com a startup ainda aberta, trabalhando home office, assim, virava a noite trabalhando para entregar projeto, e eu tava sozinho nessa, cara, e aí, então, assim, eu sobrecarreguei, deu burnout em mim. É tudo coisa de playboy, burnout. Tudo coisa bem telinha. E aí, cara, pra começar a desestressar... Os caras são sacanagem. Pra começar a desestressar, assim, comecei a mexer em casa, assim, nas coisas que eu... Né, sei lá, que eu tinha ali, cara, eu fiz o cabo do martelo. Agora eu vou fazer o martelo, eu joguei fora, cara, Ei, eu vi um stories no Rios, ele usando uma parafusadeira da Bonder. Eu vou contratar esse rapaz que ele precisa aprender que é coisa boa na vida. Aí não dá, fiquei com pena, sabe? Porra, parafusadeira da Bonder, tentando botar um parafuso de 90mm por 6, não vai, filho. Não, aí ele pega uma chave, coloca um grifo assim no gol e vai acabar de parafusar agora. Quer ver quando vai furar a parede, bate o martelo atrás, é martelete, né? Depois eu quero voltar ainda pra essa casa que vocês estão tomando aí. Aí eu continuo lá com a Bonder, assim, que o bicho tem 3 parafusadeiras, não sei quantas serras, o cara, assim, ó, equipado ao extremo, assim. Aí eu chego pra trabalhar, você vai falar, não vou mexer nessa coisa aqui, tá louca. Para aliviar, eu também tenho uma Honda já faz uns 3 anos, nunca me deu pau, velho. É uma parafusadeira que sempre me... Foi legal. A última vez que eu usei a minha, saiu fumaça. Pra furar essa cartonada é fácil. Eu já... caralho. Eu peguei um telhadinho pra fazer. Cara... Aí eu achando, não, vou chegar lá, vou fazer, vai ser tranquilo e tal. Cara, era um deck em meia-lua. Mas a Delta ficou. Meu Deus do céu. Aí eu fui inventar de fazer, porque era uma cobertura, na real. E aí essa cobertura era para não só para umidade, né, para água que caía do deck, porque embaixo tinha espaço tipo de armazenamento para algumas coisas, mas era mais pela situação das folhas que estavam embaixo de uma árvore, assim.
Aí eu falei, pô, beleza, precisa lavar esse telhado, porque senão vai encher de folha e não vai ter como lavar, porque vai estar colado, né? Aí fui inventar de fazer um negócio que descia e abaixava, assim, pô, e era um deck grande, cara. E ele era em meia lua, tinha vários pilares. Cara, eu fiquei, sem mentira, acho que eu fiquei um mês tentando fazer o negócio. Consegui, ele baixava as asas, dava pra dar mangueirada, mas ali eu falei, cara, preciso aprender isso que não é tão fácil assim. Aí eu vi que o negócio não era nada fácil. Nada. Aí você pegou. Você tem que ver uma coisa engraçada, por exemplo. Hoje eu saí aqui fora, né? Dar uma descansada nas costas, que eu tava botando forro, né? Aí ele disse, deixa eu colocar esses outros aqui que faltam. Aí beleza, eu só tava escutando o pinador, né? Clec, clec, clec. O cara tá indo, tá rendendo, né? Quando eu entrei ali, ele... O que foi, cara? Não, pega, pô, fico nervoso quando tu chega perto. O Fabiano é um chefe, cara, um general, bicho, cara. Pega, cara, eu fico nervoso quando tu chega perto. Não, continua. Não, o aprendizado aí é raiz, né, mano? É raiz. É raiz, cara. Ô, Fabiano, eu vou voltar nesse negócio da reforma da casa, mas você falou que é feito de araucária, né? Quando a gente foi para Pomerode, nós fizemos uns vídeos sobre Pomerode e tal, e na volta paramos para ver um pé de araucária. Aí o Leonardo filmando, né? Aí filmamos a araucária e tal, o Leonardo falando um pouco da araucária. Aí tinha uma pilha assim, né? E outra, Leonardo, os caras, a araucária, eles podam e vira lenha com as podas e tal. Aí nós bifamos uns 5 pedaços daquela poda e o Leonardo trouxe para São Paulo. Não era a araucária, né, Leonardo? Que era a lenha brava. Era galho de eucalipto. No vídeo ficou que era a araucária. O bonito do isso é muito profundo, é apresentador, né? Seu peito, assim, que ele conhece o Brasil todo, já viajou tudo, encheu o peito, assim, falar. Aí quando cheguei aqui, eu fui cortar, dar uma aparelhada pra ver o que era. Falei, Paulo, a sua araucária aí tá meio estranha. Essa araucária aí tá meio rosa, parece. Pega o angico lá pra mim, por favor. Da bancada. Hoje eu achei um palanque de angico aqui, eu fui obrigado a planear ele. Vocês não têm noção que madeira linda que é. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu nunca fui lá pegar. Aqui, na minha região aqui, no noroeste do Paraná, as casas de madeira na época era tudo feita de peroba, sabe? Sim. Mas você vai pro sul, pro sudoeste, é tudo feito de araucária, igual aí no Rio Grande do Sul. É fácil achar essas casas antigas de araucária aí também, né? Sim, as casas que tem acima de 70 anos aí consegue achar fácil de araucária. Daí depois veio a lei aqui no sul, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Santa Catarina não sei o que é. Do Paraná para baixo é cadeia sem fiança, né? Sem fiança, sem fiança. E olha só, eu achei um palanque de cerca hoje e eu não resisti, eu conheço bem o angico, né? Porque onde que eu morei no oeste catarinense tem bastante. E olha a beleza disso. Bonito mesmo. Oi, que lindo. De pesadão. E daí essa daqui já vai virar uma machetariazinha, né? Eu sou um acumulador de madeira nobre. Não fala em machetaria perto do Leonardo Afonso. Se você vai colar pedaço de pau, você está fazendo uma laminação. Estou errado, Leonardo Afonso? Estou aqui para aprender. Eu não sei o que ele vai fazer, né, Paulo? Então tem que ficar... Eu vou fazer um adendo em cima disso. Para mim, machetaria sempre foram fazer aquela colagem, figuras, esses desenhos, estrelas, entalhes, tudo, né, com pecinhas de madeira, tudo certinho. Para mim, eu sempre soube que foi assim. Agora, por exemplo, pegar várias fatias e fazer uma tábua de corte, para mim, depois que vieram dizer que é machetaria, eu tô falando que é machetaria. Mas machetaria sempre foi para mim, né, pegar lâminas de fatias fininhas de madeira, formar desenho geométrico, ou então desenho. Isso para mim é machetaria, né? Certo. Sempre foi, né? Não, mas continua sendo ainda, né? Pelo que eu saiba aí, não mudaram nada aí na... Não mudou no dicionário ainda, né? Não mudou no dicionário, continua sendo, mas tudo bem. Não, mas assim, só uma vez aí, para não ficar no vácuo.
Isso eu aprendi com o Leonardo e aprendi com o Ricardo também. Eu colava vários tipos de madeira e falava que era machetaria, porque o que eu ouvia. Eles falavam, não, isso é laminação, né? A colagem é o que os caras fazem com tábua. O pessoal tem e aí de falar que tudo que forma desenho é machetaria. Formou um desenho geométrico é uma machetaria, mas não é exatamente assim. Tem lâminas de madeira, é o que você falou, faz o desenho. Laminação é a colocação de lâminas de madeira sobre um substrato, pode ser madeira ou madeira engerada, a fins de o mesmo criar padrões artísticos ou geométricos ou representativos ligados ao adorno. Então, você criar folhas, eu poderia até colar um monte de lâminas, fazer uma laminação, colar um monte de blocos, em cima dessa laminação criar um padrão de madeira e aí retirar folhas para fins de machetaria. Sim. Né? Mas só colar madeira, gente, né? Não é machetaria. O exemplo de machetaria para mim é o que o Casagrande fez nas gavetas dele lá, por exemplo. Ele fez com folha? Foi com folha de... Foi com folhas. Foi com lâminas, isso, bem fininhas. Tá ligado a lâmina. Quando a gente fala laminação, às vezes o pessoal, não, mas eu tô colando um pedaço de madeira, né? Não tô colando lâmina. A laminação, o termo se indica tanto de você usar a lâmina propriamente dita, né? Desde espessuras mais finas ou até segmentos maiores. Por exemplo, o compensado é uma laminação de madeira, né? Cola várias lâminas, não é uma lâmina tão fina, né? Você tem ali 3, 4 milímetros. Se você pegar um painel... Quando a gente pega um painel pronto, esses pré-prontos, a gente fala um painel ripado, né? Que é segmentado de ripas. Então, é tudo laminação. Né? Madeiras engenheiradas, né? Madeira engenheirada, mas é laminação. Agora, o processo da marchetaria está ligado a um padrão artístico de colocação sobre superfície de lâminas, né? Se você já aumenta a bitola, né, ele pode virar uma incrustação, pode virar uma entárcia. Né, a primeira vez que eu aprendi sobre esse termo machetaria foi um mapa mundi, sabe? Foi na casa de um cliente do meu pai na época e ele falou, não, isso foi feito em machetaria. Foi feito tudo com várias lâminas diferentes de madeira, todo o desenho do mapa mundi, é um negócio muito bonito. É que nem no piso. Se você está ligado à carpintaria, você pegar o piso, né, se você cria ali um padrão de espinha de peixe ou um outro padrão geométrico, você está criando um parquet, né? O nome da técnica é o parquet. Então você cria... Por quê? Porque a bitola já não é mais uma laminação. Se fosse uma lâmina fininha, o mesmo padrão seria uma marchetaria. Como a aplicação de uma base de espessura maior, já é um parquet. Então, assim... Está tudo ligado, entárcia, laminação, marchetaria está ligado à bitola do que se está utilizando como base ali na madeira. Não é isso aí. Aí, ó, a live já teve a grande valia, mais uma aula, viu? Não é. Então, aquelas tábuas de corte que a galera parece alguma coisa, a gente fala. Mas é para passar aprendizado mesmo. Fabiano, é o seguinte, vamos voltar agora para o teu novo trabalho aí, cara. Eu, quando criança, tinha uma frase assim que eu sempre trago isso para a minha vida, né? Que a minha idade, todo mundo viu essa frase. É mais fácil fazer uma criança do que reformar um homem. Isso é uma frase dos anos 70 que a gente ouvia muito. Cara, é mais fácil levantar uma casa igual você levantou lá em Florianópolis ou reformar uma casa igual você está no Rio Grande do Sul? Não, vamos fazer então uma correção. É mais fácil levantar uma casa em condições normais do que fazer uma reforma aqui. Porque aquela lá ganhou, assim. Lá, olha, eu acho que a minha panturrilha engrossou uns 20 centímetros, porque aquele barranco não foi fácil. O importante é assim, pagou as contas? Ah, graças a Deus, né? Então fechou, cara, já era, faz meu parte do trabalho. Da Tog Build. Ele não come devendo não, hein? Então já era, porque assim, é o que eu falei antes, meu, você faz a besteira uma vez, na próxima você vai... Não, mas agora falando bem sério assim, Ricardo, não teve prejuízo, nada, só foi mais trabalhoso do que o planejado, entendeu? Então... O programado, tudo aí decorreu
bem tirando o fato das madeireiras também, eu atrasei, eu acho que 2 semanas era para ter entregue já a casa antes do prazo, do que nós terminamos, mas por conta das madeireiras que não entregavam o material. E como você, aproveitar, você falou do atraso, como que você se sente nessa questão de prazo, cara? Você trabalhava com informática e tal, o negócio é mais pesado, né? É punk, assim, a produtividade, a entrega, né, do pessoal de TI, né? Como que você se sente, assim, com a marcenaria? Você vai mais na boa e... deixa rolar, a hora que entregar, entregou, ou você tem um prazinho mais certinho? Como é que você lida com isso? É mais tenso, né? É mais tenso porque eu não saio de casa sem estar com um contrato assinado. Então, né? Tanto da minha parte quanto da parte do cliente. Isso aí é fundamental. E no contrato tem o prazo de execução. Claro que daí no contrato nós colocamos as cláusulas, salva condições climáticas, doenças, todos esses fatores que podem atrapalhar. Isso está previsto em contrato. Mas querendo ou não, ali existe prazo. E então eu sei que sempre na reta final aquela parte de acabamento da obra é a parte crítica da obra. Então eu tenho que chegar naquela parte com folga. Então no começo é pauleira. Arrepia. Sabe? Arrepia. Levantar e subir é pauleira. Levantar e cobrir é pauleira. É pauleira. Daí depois a gente trabalha com pensamento, mais devagar, tranquilo, para poder executar e entregar bem acabado, né? Porque se deixar correr solto no começo, que teoricamente não tem tanto detalhe a ser observado, é um pouco mais tranquilo, cara, vai chegar lá no final, vai faltar prazo, tu se ferrou. Daí bate o desespero, nervoso, só faz merda. Eu cheguei à conclusão que a metodologia Agile começou na construção, cara. Você o quê? A metodologia Agile, tu que vem do digital aí também, começou na construção. O negócio aqui, velho, é prazo e assim, problema atrás de problema e o cara tem que resolver aquele que o Fabiano falou no início. Tem que visualizar a coisa. Eu, às vezes, cara, eu só paro e fico olhando o Fabiano assim. E aí, ele só fala brincar, é muita informação pra minha cabeça, meu. Não, deixa eu olhar pro problema, eu fico olhando pro Fabiano. Aqui, eu já falo, cara, não vai. Eu vou ficar quieto que agora eu sei que ele tá pensando. Ele sabe, quando eu chego, sento na obra, começo, fico assim. Ele já vai dar merda. Cara, o bagulho vai ser louco. Daí ele só olha quando eu levanto, que eu começo a mexer, ele tá aí, o que a gente vai fazer? Já apavorado. Como que trabalhei eu trabalhei com infraestrutura também, né, de TI, né? E é obra também, cara. E dava umas dessas também. Chegava uma hora, sentava, ficava olhando o negócio. Né, meia hora, daqui a pouco levanta, vamos embora, é isso aí, vai, decide, desmonta tudo, vamos fazer tudo de novo. Exato. Só para ter noção, esse nivelamento que nós fizemos hoje do telhado, eu levantei e baixei o telhado 4 vezes. Caraca. 4 vezes. 3 vezes eu fiz propositalmente para mudar a posição, achar uma posição melhor, e uma delas está até filmado, né? Eu botei muito na ponta do macaco, ele... Deu um estouro, cara, uma porrada. Não, como tá as perguntas aí? Tem umas 4 perguntas aqui, ó. O Pedro, 3 é do Pedro, ó. Eu vou falar as 3 perguntas e você já responde de uma vez, tá? Como vocês começaram a trabalhar junto? Você viu um quadro que o cara fez com as máquinas que morreram? E terceiro, como você entrou na carpintaria? Começando na primeira, o Lucas, ele fez contato no Instagram, né? Caso do telhado que eu não consegui. Do telhado que ele não deu conta, daí a gente foi trocando uma ideia e eu tava precisando, que eu já tava saturado. Antes do Lucas chegar, algumas pessoas foram trabalhar comigo, mas digamos que 90%, todas as casas eu fiz sozinho. Todas. Eu fiz uma casa daquelas de toras, sabe? Sozinho, 7 meses trabalhando sozinho em toras de 500 quilos eu erguia com guincho. Tudo sozinho. E daí... O Lucas fez o contato, beleza, eu precisando, tranquilo, a gente, né, sintonia, ele me respeita, me obedece, baixa a cabeça, então tá funcionando. Mais ou menos por aí. Daí tá funcionando. A outra pergunta é sobre as ferramentas que... Quadro de ferramenta morta. Então, boa, só preciso de um espaço, mas elas já estão lá no caixão. Boa, vou pendurar. Boa ideia, gostei dessa ideia aí.
Terceiro, como você entrou na carpintaria? Então, eu já estava... Questão de arrumar telefone e tudo mais, cara, muito chato, assim. Muita gente não sabe usar, não adianta. Então, começava a me irritar as recorrências, sabe? Isso é um porre, cara. Eu comecei a ficar estressado e não estava começando a ter retorno, estava ficando chato o negócio. Só que eu sempre fui metido, eu sempre fiz alguma coisa, sempre soube, demorando ou não, instalar uma porta. A casa que minha mãe mora, por exemplo, na época que nós construímos, ela gastou a grana toda com canela preta e faltou dinheiro para revestir, então a gente fez com tábua de caixaria. Uma casa de madeira de 2 andares. O carpinteiro na época era o seu Antônio, o nome dele, eu tinha uns 14 anos por aí quando foi feita a casa. E há uns 10 anos atrás eu tirei toda essa madeira, reformei tudo e fiz tudo, né, com pinos tratados, que é o que está até hoje, 10, 12 anos atrás. Só que nada sério, assim. E eu estava em casa de bobeira, terminando de fazer esse serviço, uns outros serviços, estava dando uma reformada na varanda, tudo. Um amigo meu pediu uma força para fazer a casa da mãe dele. Aí eu nem conhecia minha esposa nessa época, nada, né? Eu tava lá tranquilo, fiz esse serviço, que ficou uma merda. Uma casa ficou uma merda. Mas saiu. Tivemos que manchar um monte de coisa para refazer. Eu descobri que o prumo é para segurar assim, para ele medir assim. Pra... Nossa. O bagulho era louco. E beleza. Daí no final da casa eu saí sabendo, saí da construção sabendo fazer bastante coisa. E conheci um fornecedor de madeira, né, o dono de uma madeireira, que me ofereceu um trabalho. Fui fazer uma reforma aqui em Florianópolis, lá em Florianópolis, né, uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, deu o tal do tufão bomba, que destruiu um monte de coisa lá. E eu fui ajudar a erguer um telhado de um estacionamento. E dali eu conheci o dono desse estacionamento, fiz uma construção pequena para ele. Ali eu já estava um pouquinho mais afiado. Dali o dono dessa madeireira, né, eu tinha pulado essa parte, o dono dessa madeireira convidou para um outro cliente da madeireira para eu fazer uma ampliação. Aí a minha esposa, que deve estar vendo aí a live, ela bem filha da puta, botou um anúncio no Facebook, viu um anúncio e disse, faz a casa tal. Ah, porra, vou, né, paciência. Aí fui lá, conversei com o engenheiro e fiz uma casa para ele lá perto de Floripa, em Governador Celso Ramos. E daí eu estava terminando essa casa, beleza, já estava ficando legal, ela já tinha me dado umas ferramentas, eu já tinha conseguido comprar outras, porque antes eu tinha um balde daqueles de plástico de 20 litros, com um martelo, um serrote e uma serra circular da Black & Decker, aquela vermelha, sabe, aquela laranja, com o eixo torto. Era o que eu tinha. Então, né, comecei a comprar as ferramentas melhores, comprei minha primeira serra de esquadria da Skill, já começou a melhorar, a produção começa a aumentar, né, o corte começa a ficar melhor. E terminei essa casa para esse cliente e ele, tem um cliente querendo fazer uma casa de toras lá em Alfredo Wagner, na Serra Catarinense. Aí eu assim, deixa eu ir para casa ver uns vídeos no YouTube e daí eu digo para ti se eu faço ou não. Eu cheguei em casa, assisti o vídeo do Myself Hellions, que é o James, é um cara lá do Canadá que faz umas casas fantásticas de toras. Aí eu vi que ele tinha uma enxó, eu vi que ele tinha um compasso que fazia... e ainda... Eu vi passando a mão na cabeça. Não, é apavorante o negócio. Eu vi que ele tinha um compasso da Veritas, que é muito top, que graças a Deus, agora tá chegando da Alemanha para mim, da Alemanha da Inglaterra, vai chegar, acho que semana que vem a outra. E desde aquela época agora que eu consegui esse compasso, que é aquele que tem a bolinha com nível, né? E daí, eu cheguei pro cara lá, pro engenheiro, eu faço. Meu, tomei uma fumada tão grande, mas eu fiz. E daí, dali pra frente, fui uma casa atrás da outra. Daí, obviamente, né, a gente vai melhorando, a gente aprende a ler o projeto com mais definição, a gente aprende a ouvir o que aquela estrutura está te falando e pronto, graças a Deus hoje eu não tenho mais medo de enfrentar os problemas assim, né? E quantas casas tem agora? 12. Olha. Cara, a tua esposa é a Elis? Isso. Ela tá aqui, ó, já deu. Tô aqui, ó. Né? Imagina se vai deixar o cachorro dela solto no mato. Você tá longe de casa? Tô a 420 km de casa. Caramba, tá longe mesmo. Tá longe mesmo.
Você faz como nessa, assim, você volta, você acaba a obra e depois volta ou... Essa daqui provavelmente quando eu terminar a obra eu vou voltar, porque é muito custo, né? É muito longe, né? É. E daí é bom que daí já volta o relacionamento de novo, que senão é só pancadaria. Volta com saudade, né? Volta com saudade, não pancadaria. A Elisa aqui falou que você já pagou todos os pecados em vida, então você tá zerado com ela também, cara. Olha que coisa boa. Eu sou um anjo. Ô, cara, mas ô Fabiano, eu perguntei, você enrolou e não falou, cara. Mas uma reforma da casa igual essa que vocês estão fazendo aí, isso você está preparado para mais coisa que vai aparecer que você não tá no teu esquema? Deus queira que não. O Lucas falou, Deus queira que não, mas sempre acontece. Essa é, acho que, a terceira reforma de grande porte assim que eu pego. E reforma, tirou uma tábua, tem um espírito ali atrás. É um negócio complicado. Entendeu? Sai do chapéu, é uma minhoca que aparece. Eu, por exemplo, hoje eu comecei a modificar. Essa casa antigamente eram 2 pavimentos, né? E antes de ser vendida, estava provavelmente ruim. Fizeram só um pavimento, baixaram ela, né? Fizeram um telhado aqui. O telhado lá em cima tá de boa, fizeram tudo com eucalipto vermelho, que pô, é uma baita de uma madeira. Só que o restante da casa em si, ela ficou muito tempo fechada, assim, abandonada. Janelas abertas e tudo mais. Então, pô, isso é um prato cheio pros bichos, né? Então tem muita madeira que visualmente tá legal, mas vai mexer, cara, ela desintegra, assim. Então tem sempre essa surpresa, né? Reforma é complicado. Quando você pega uma casa assim, tá com cupim, por exemplo, já pegou, tipo, tem uma tábua e tá beleza, e tem a casa inteira que tá zoada, tem que jogar fora. Já pegou de tudo assim, ou normalmente é condenada mesmo? Geralmente é condenada e o que sobra de madeira ou vende para, se for madeira de lei, para o pessoal que compra madeira de demolição, porque se botar na ponta do lápis, recuperar toda aquela madeira, às vezes tu precisa desmontar uma parte estrutural, e desmontar uma parte estrutural não adianta, desmancha tudo, sabe? Que é muito diferente de trocar uma parte de revestimento. Então, parede de vedação é uma coisa, questões estruturais é outra, então muda muito isso, né? Fabiano, nós estamos quase terminando aqui, mas a tua esposa deu uma dica aqui, velho, que eu adoro esoterismo, adoro essas coisas de fantasma, cara. Ela pediu pra você contar da senhorinha que faleceu aí dentro. Me conta essa história. O Lucas não vai dormir hoje de novo? Não, e o pior de tudo agora tá silencioso. Ficam umas 2 horas aqui com a gritaria de bugio que vocês não têm noção, é de ficar surdo. Fala que é bugio, que o pessoal entendeu que é bugio. Bugio é um macaco, né? Que pesa aí a média de 30 a 40 quilos. É um bicho bem bravo, por sinal. Fica gritando, né? Não, eles estavam lá em cima numa árvore, eles destruíram a árvore, eles quebrando os galhos assim como se fosse um graveto. Eles são uns monstros, aqueles bichos lá. Mas fala. Então, essa casa aqui, segundo a cliente contou, lá atrás tem um barracão. Até vou dar uma olhada, ver se não tem nada se mexendo lá. Escurinho, tá gostoso. Que tem um toco de embuia, mais ou menos uns 70, 80 de diâmetro, que eu até brinquei com a cliente, vamos cortar esse toco aqui, fazer uns bolachão, pô, isso aqui é uma madeira que nunca mais se acha. Não, deixa exatamente nessa posição que tá, porque foi bem nesse cantinho que ela botou a corda e pulou do toco. Ai, meu pai! A cadeira de balanço tá aqui, ó. Não! Aqui o papacu rasteiro come solto. Ô, Lucas, vai lá pegar essa madeira pra dar uma olhada, velho. Ô, tá maluco, cara? Pô, vai lá pegar a luz do fogão, pô. O barraco que tem lá atrás. Pô, você não tá entendendo. Bruxa de Blair. Pô, fica no chinelo. Não, e no meio do caminho tem um poço que essa Mara mora ali ainda. Pô, verdade, cara. Se aquele vacilar, cai, porque ele é no nível da grama, cara, o poço. E um poço gigante. Só tem umas tabuinhas podres em cima. Pisou, tchau, filho. Não dá nem pra chamar ninguém. Pelo amor de Deus, vamos fazer essa série aí de novo, que eu quero ver esse. Não, esse aqui eu vou botar até quando eu for fazer a edição do vídeo lá, eu vou mudar o, né,
os LUTs do vídeo lá no editor, eu vou botar um LUT mais sombrio, tudo certinho, pra ficar um negócio diferente. Cara, nós chegamos a 1 hora de papo aqui que foi muito rápido, né? E eu quero pegar uma coisa que você falou lá no começo, o Fabiano. Você falou que quer começar a fazer mais marcenaria, mais móvel, mais coisa artística. Cara, pelo amor de Deus, leva as duas coisas, cara. Porque uma casa que você faz é um móvel, velho. Então, sim, eu sei que é mais difícil. Mas a carcaça começa a doer, pô. Não tem problema, tem o Lucas aí, ó, se cria. O Lucas vai embora agora, final de ano, esse puto. Ei, mas se você criou o Lucas, cria outro, cara. Cria outro. O Fabiano lá fez o chalé, eu matava, pô. Não foi só o chalé. Ele fez quando ele pegava folguinha ali do almoço, que é aqueles 5 minutinhos de cada ali, ó. Aí eu parava, ele vinha, pegava, pô, começava a colar as madeiras, fez uma tábua assim, cara, em... sei lá. Cara. Aquela que eu botei a foto agora, que é a laminada, aquela tábua de corte que eu fiz com maru, roxinho e marfim. Ô, mas foi isso, fez brincando. Fiz na hora do almoço aquilo lá. Fez brincando, pô. Tá lá na madeireira Arepinas, lá. Fabiano, você tá agora, velho, à sua disposição a falar de Fabiano pra todo mundo, cara. Você tá na hora do teu jabá, velho. Meu jabá? É. Eu sou tão ruim pra isso. Mas fala um pouco pessoal, o meu jabá, na realidade, é o seguinte: eu tenho mais a agradecer do que jabá, porque eu nunca imaginei que ia ter os números de seguidores, que isso aí, na realidade, é mera vaidade, né? A pessoa que eu sou continua sendo a pessoa que eu sou. Quem mais intimamente me conhece sabe que eu busco ajudar o máximo de pessoas que eu posso. E 99% das pessoas que eu ajudei, ninguém daqui da rede sabe, porque eu não faço questão nenhuma que saibam. Isso aí é uma questão pessoal, sabe? Então, o que eu falo na realidade é que, cara, não se cresçam com rede social, não idolatrem o coleguinha de rede social, porque ninguém é melhor que ninguém e ninguém é incapaz. Todo mundo tem capacidade, todo mundo consegue fazer o que dá para fazer. É igual eu faço as coisas, né? Isso eu posso falar de mim porque eu acho que eu me conheço bem. Eu vejo algo sendo feito, alguém fazendo alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu tenho, graças a Deus, com coisas que me interessam, obviamente, essa facilidade em fazer. Então, acho que por isso que eu consegui chegar no ponto que eu estou hoje, assim, com o trabalho e tudo mais, ter essa estabilidade no meu trabalho hoje, por não ter medo desse desafio e ver, como eu falei, viu o cara lá no Canadá fazendo uma cabana de toras, eu fiz uma aqui na Serra Catarinense, sabe? E ficou ótimo, a casa foi vendida por $500 mil. Então, porra! Então, essa questão assim, eu tenho essa facilidade de aprender. Mas, óbvio, né? Tudo que a gente tem interesse em aprender. Que tem coisas que não adianta que a gente não aprende. E uma coisa que eu gosto muito, gente, é de ensinar. Passar o conhecimento para frente, isso aí, eu acho que nenhum conhecimento não é perpétuo se tu não passar ele para frente. Então, isso aí é uma coisa, eu acho que é o que eu mais me orgulho de fazer, é passar o que eu aprendo o máximo possível para frente. Então, isso aí eu acho que é o mais válido para mim, sabe? E ver que alguém conseguiu fazer. É isso. Leonardo Afonso, suas considerações finais, meu jovem? Como sempre, agradecer todo o pessoal aí pela paciência de acompanhar a gente. Fabiano e o Lucas aí, cara, obrigado por estar junto com a gente aí, fazendo parte desse convite, porque na verdade é isso. O que a gente quer trazer aqui são histórias, conhecimento, sabe? Um bate-papo aí que acho que sempre agrega, né? Ou atiça a curiosidade de alguém em algum ramo, né? De alguma forma, você falou aí agora, acompanhar o coleguinha que tem seguidor. Eu acho que realmente a gente tem que estar ligado, ainda mais nesse mundo de internet hoje em dia, né? Ainda mais quem quer, dentro do nosso segmento, que é carpintaria, marcenaria, os fazeres com as mãos, né? Aprender. Então a gente tem que ter compromisso com a informação que a gente vai levar, sabe? Não, às vezes fica muita festa e pouco que interessa, que é realmente, aprender, né? Todo mundo se respeitar aí e vir agregar alguma coisa, né? Porque assim as coisas
perde, né? Marcenaria se acaba, carpintaria você vê. Se acaba, no sul a gente teve essa migração, né? Ah, casa de madeira, a primeira oportunidade os caras ergueram uma coisa de tijolo, filho, os caras vai lá e abraça. E foi o que o Lucas falou, a nova geração vem também, não tá nem aí. Então, se ninguém segurar a peteca aí e continuar fazendo a bola aí pra frente, a gente se perde nas coisas, né? Então, tamo junto aí, rapaziada. Valeu. Ricardo? Eu não vou terminar, não. Eu não falei com o Fabiano ainda da Mega Feira, mano. A gente falou aqui pra caramba, você não falou da Mega Feira? Eu comecei com a Mega Feira. Eu comecei com a Mega Feira. Comecei com a Mega Feira. Não, você falou só um pouquinho. Mas então, antes de terminar, fala um jabazinho da Mega Feira, fala com que pede um feedback, por favor. Então, dá o feedback da Mega Feira aí. Você curtiu, cara? Como é que foi aí a Mega Feira pra você? Foi legal? A Mega Feira, resumindo tudo, sendo bem sucinto, ela me convenceu a partir para a marcenaria. Não, sério. Mega Feira fazendo cabeças, não é de cabeleireiro, mas Mega Feira fazendo cabeças. Eu já tinha essa inclinação, porque, como eu expliquei antes para vocês, mas na carpintaria também é assim, e obviamente que eu vou continuar por um certo tempo, um bom tempo, mas o que eu mais fiquei fascinado com a Mega Feira foi a proximidade das pessoas. Lá não era uma feira, era um clube de amigos. Cara, muito Você pode nunca ter encontrado ninguém, mas era teu amigo. O São Paulo, exemplo, a gente foi lá na rua, se encontrou lá no caminho, a gente ficou acho que mais de uma hora conversando, a feira rolando, e a gente lá fora fazendo papo, sabe? É muito legal, isso é muito bom. Independente de empresas, eu vi pessoas lá dentro. Empresas são empresas. Empresas é pra gente trabalhar com as empresas, elas ganharem o dinheiro delas, a gente o nosso e pronto. Não vamos ser hipócritas. Mas o legal lá de dentro da Mega Feira são as pessoas. Isso aí, cara, foi muito bom. Melhor experiência que eu tive. Eu sempre bato nessa tecla aí que a Mega Feira é as pessoas, são as pessoas, né? As empresas estão lá para gerar assunto pra gente. As empresas estão lá são assunto pra gente, mas o negócio da feira mesmo são as pessoas que estão lá dentro, né? É muito legal, você vê ferramenta e tal, mas, cara, você tá vendo uma ferramenta num stand ali, você vira pro lado, um cara que você nunca viu, você começa a bater papo com o cara, você fica meia hora ali, exatamente, e vai embora, sabe? E às vezes tem uma ferramenta louco. Do teu sonho e tu deu 10 minutos de atenção. Exatamente. Exatamente, né? Entendeu? Então, assim, é um barato. Fora a confraternização também, que foi um barato, né? Pô, bebendo, né? Foi foda. Meu Deus, a gente bebeu, bicho. Você ficou até o final, não ficou com a gente lá? Não aguentei, vocês são loucos. Eu fiquei até 1h da manhã. Você foi com quem embora? Eu não lembro. O Thor me levou, o Lucas. Você estava com o Thor, verdade. Ixi, não, a gente saiu de lá, sei lá que hora que era. Nossa, foi foda. O Thor tava tentando abrir o carro pelo porta-mala de tão ruim que tava. Foi muito louco. Não, ano que vem vamos repetir a dose, tá? Não, agora 6, já tem data, já dá para comprar passagem, né? Pode comprar passagem. Essa semana de viajar. Pode se ajeitar aí, quem estiver assistindo, quiser acertar aí, é dia 6 e 7 de julho, tá? Vai acontecer a Formobile, acho que é do dia 3 ao dia 5, se eu não me engano, né? Do dia 4, do dia 2 ao dia 5, no meio da semana, né? Até a sexta-feira. E aí a Mega Feira começa no sábado e vai acontecer sábado e domingo, tá? Então, quem quiser se preparar aí, pode ir reservando na agenda. E vai ser no mesmo lugar, né? Esse ano vamos fazer no mesmo lugar ainda, né? Eu acho que comporta, acho que dá pra gente colocar no mesmo lugar. Dá para colocar um pouquinho mais de gente até, confortável, né? Não sei ano que vem, eu não sei no 2024, 2025 como vai ser, mas 2024 a gente ainda consegue, né? O Robson aqui tá perguntando se vai ter confraternização. Isso aí virou... óbvio, agora não tem volta isso aí, agora já era, meu amigo. Já era, não tem essa. Ô, seu Paulo, sabe por que a gente vai na confraternização? O Ricardo foi com uma garrafa de uísque assim, mas no ponto. Sabe quem foi o patrocinador daquela garrafa lá? Foi a RSM Laser.
Porque, na verdade, eu ia levar um uísque, mas só que eu acabei esquecendo, a correria toda de organização e tal, eu acabei esquecendo. E ele tava gravando a garrafa com o laser dele lá, e eu falei, essa garrafa aí vai pra confraternização. Ele falou, pô, sério? Eu falei, sério, pode levar. Pô, deu uma naquela garrafa. Aliás, peraí. Não quebrou. Nessa mega feira eu fiquei frustrado, né, cara? Não pude ir pra confraternização. Sou CLT, então tive que chegar no saco. Sempre com essa história de CLT. É. Aqui, ó. Que a gente faz a vaquinha. Aqui, ó, tá gravado aqui, ó, RSM, sobrou um pouco aqui ainda, ó. Não, mas é que quando trabalho não pude, mas eu já tô mais familiarizado. Não tomei. Ano que vem vou votar na confraternização, votar, se Deus quiser. É isso, Ricardo. É isso. Não, tá todo mundo convidado Agora para a Mega Feira. Agora tá todo mundo convidado para a Mega Feira. Quem foi na Mega Feira e deve ter recebido aí um e-mail através do Simpla para você dar um feedback, né? O que vocês acharam da Mega Feira. É legal a gente sempre saber os pontos positivos, pontos negativos, tudo que a gente pode melhorar para melhorar a experiência de quem está fazendo a Mega Feira, que são vocês, né? Quem está visitando, que a gente acabou de falar, né? O importante da Mega Feira são as pessoas, né? Então o feedback sempre é muito importante, tá? Então, teve algum problema, ou foi tudo muito legal, não importa. É só chegar lá, vocês receberam um e-mail, tem lá o link, é só. Não tem que colocar o nome, se quiser, é só dar a sua opinião e já era, tá? Vai ser muito importante para nós. Uma questão rapidinho. Eu fiquei frustrado. Eu fui na Mega Feira porque o Thor disse que no ano anterior ele tinha saído com 20 mil reais de ferramenta de lá. E eu fui com essa intenção de vir para casa com pelo menos uns 5 mil de ferramenta. E esse ano tem que acontecer isso, né? Mas só você comprar, cara. Não, é brindes, cara. Sacolinha, aquela sacolinha bonitinha, cheia de coisa pesada, assim, pagar excesso de bagagem no avião. Tá, qual que é a ideia, então? Colocar carrinho em vez de sacolinha? Não, carrinho a empresa dá mais coisa pra gente. Carrinho de compra. As empresas dão mais coisa pra gente. A gente fica viciado em ganhar coisa. Eu acho importante também. Eu acho legal esse negócio dos brindes e tal, né? Que acontece deixa eu só explicar, né? Assim, a maioria das empresas que estão na Mega Feira, que a gente meio que escolhe isso, na verdade, tá? São empresas pequenas, né? Empresas que não conseguem, às vezes, comportar esse tipo de coisa, né? Então, assim, tem algumas que dá, assim, mas nós estamos fazendo bolando umas surpresas aí pro ano que vem, tá? Então, aguardem, vai ser legal, vai ser muito legal. Eu cheguei na Mega, peguei o canhoto, assinei, botei dentro da caixa, saí para cumprimentar as pessoas, chamaram no microfone, Fabiano, Carpintaria Rosca. Fui lá e ganhei a play, né? Ó! Qual play? 5 minutos aqui lá dentro. Qual? Do Silmar? Do Petim, tá. Mas para você usar para suas coisas é bem difícil, né? Não, eu uso ela. Usa? Então, beleza. Fabiano, então, maravilha. O Fabiano, só para falar aí pro pessoal, o Fabiano me convidou para ir na feira, mas ficou muito em cima da hora para eu ir. Mas, cara, eu fiquei entusiasmado pelo Fabiano. Que ele voltou tão assim, tipo, cara, a feira foi muito legal, porra, conheci muita gente, fiz muita conexão, conheci várias empresas que eu digo, não, várias ferramentas, pô, tem a máquina XPTO lá que caçar os top, né? Ele voltou, mas eu vou dar o feedback por ele, assim, porque talvez ele não tenha percebido. Eu voltei alucinado. Alucinado. Eu voltei alucinado. E com um up, cara, no trabalho de conhecer as ferramentas, cara. De querer ferramenta, conhecer novas técnicas, que assim, pô, né, o quanto a gente conversou ali depois que a gente chegava, que a gente acorda muito cedo aqui, né? 5 horas. E essa da cabana, eu acordava 4h30 da manhã, encontrava ele no centro às 6 e era mais 1 hora ainda até chegar na cabana. Aí encheu essa 1 hora logo que ele chegou, cara, conversando sobre isso. E ele falou, pô, tu tinha que ter ido. E, cara, ele voltou animadão, assim. E, pô, se Deus quiser, na próxima eu vou. Tu não vai estar fora, ou? Não, mas as próximas. Ele vai pra Austrália, vai vir da Austrália. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu já descobri que, sem falar que é a Manezinho de praia. O porra do Lucas não vai embora, velho. Ele não vai ficar sem você.
Não é eu, é a galega dele, cara. A galega dele não vai deixar ele embora. Eu concordo com vocês. Eu acho que é oportunidade dentro do eu falei pra mulher dele engravidar, ela não. Aí não vai, dá uma travada. Mas o que tá falando de voltar alucinado assim, é um negócio que você fica. É muita energia, cara. É muita energia positiva assim, na Mega Feira, sabe? O pessoal, todo mundo entusiasmado e tal. E, meu, é demais, cara. Você fica uma semana assim, meio que refletindo sobre isso, sabe? É muito complicado, sabe? Muito leva uns 3 dias só para absorver o que aconteceu, Ricardo. Exatamente. Você fica meio sem entender, né? Exato. O negócio, pô, o que deu, né? O que aconteceu? Acabou rápido e agora? Que foi? Alguém anota a placa do caminhão. Exato, cara. É muito doido o negócio. É muito bom, é muito legal mesmo. E querendo ou não, vocês venham de novo. Isso ainda é novidade, né? Pra mim, ainda tô na fase. Tudo é novidade. Meu, não vai fazer 6 anos. Em abril do ano que vem faz 6 anos de carpintaria desse mundo que eu tô hoje. E foi, Paulo? E foi, Paulo? Quem não foi na Mega Feira e estava em dúvida depois do que um depoimento na conversa dessa, vocês não foram porque vocês não querem ir, mas vá para mudar a sua vida. Entendeu? Nós vamos começar a agitar a galera. Nós vamos começar a agitar a galera e vai bastante gente. Esse próximo ano lá na Mega Feira vamos fazer uma mini cabaninha ao vivo. Porra, demorou, cara. Se quiser, a gente ajeita isso. Já pensou? Dá a ideia que você vai fazer. Podia pegar os carpinteiros, né, cara? Você, o Juninho, eu sou o carpinteiro, como é que ele chama? O Richard, entendeu? Pegar esses caras, colocar todo mundo pra fazer uma cabana. Gente, já pensou que louco, então, a gente faz uma cabana, pensou num negócio massa? Nossa, muito louco. Vamos ajeitar esse negócio aí. Tô gostando da ideia. Vamos ver se já falamos Caripinas para patrocinar a madeira e já era. Demorou. Gabriel vai. Duvido que o Gabriel não vai. Com essa galera trabalhando, acho que vai mesmo. Legal, foi bom falar com vocês. Olha, eu tenho que encerrar essa live. Tudo bem, vai lá, Paulo. Você não jantou? Eu não jantei. Hoje eu não é isso, ele tá com fome. Vai, tudo bem, tá bom. Mas é o seguinte. Mais alguma coisa, Ricardo? Não, tudo bem, pode ir. Agora você pode falar, tá bom. Obrigado, Ricardo. Tudo bem, então, tá bom. Para complementar o negócio da Mega Feira, e tem 2 exemplares aqui, se eu estiver mentindo, e me desminta ao vivo, mas quando se pensou na Mega Feira, a ideia era levar o que acontecia num pequeno grupo do Marceneiro Mega que estava se encontrando e chamando para ir fazer visita no gasômetro, porque a experiência era muito bacana. Aí o Ricardo, vamos levar isso para mais gente? Vamos fazer uma feira? Cara, o intuito inicial é isso aí que você respondeu, Fabiano. Deu certo, cara. A ideia é essa, encontros, ideias, troca de ideias, entendeu? Exato. Você sentir um lugar onde você tem prazer de conversar sobre o assunto, você vai conversar com uma pessoa que também gosta do mesmo assunto. Então a Mega Feira é isso. Se você gosta de marcenaria, você gosta de pessoas, você gosta de trocar ideia, não esqueça. Dia 7 e 6 e 7 de julho. 6 e 7 de julho de 2024, agende aí e vá para a Mega Feira. Você vai encontrar esse pessoal todo lá largado, conversando e abraçando e galera, tudo mais. Tudo louco lá. Pode ir sem medo, não fica, é tudo louco. Tudo louco. Eu cheguei lá igual um peixe fora do aquário e saí mais louco do que eles. Então é tudo Que bom, então é isso, que bom. Foi salvo. Eu quero agradecer de novo Fabiano e Lucas pela participação, cara. Foi um bate-papo. Se não foi, nós ia ficar umas 3 horas falando aqui, entendeu? Mas você tem que jantar, né? Olha o outro boca aberta também já falando. O cara ficou. Eu vi que você tava com os pau nas costas subindo aquele morro, você não tava fome, né?
Não! Madeira! Tem que falar direito, tava levando o pau. Não, tá doido? Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Lucas e do Fabiano, a todos que estão aqui assistindo com a gente. Isso aqui é o bate-papo, isso aqui é uma pontinha da mega-feira, cara. É bate-papo, ideia, né? E se divertindo, a vida é curta, cara. Vamos sorrir, cara. Sorrir e chorar é o mesmo canalzinho, cara. É o mesmo onde sai a lágrima do riso, sai do choro. Então vamos lubrificar com sorriso, com alegria. Caralho. Né? Não, vamos ficar com dor no carrinho. Eu não sei quem vai ser convidado no próximo daqui 15 dias, mas vamos procurar pessoas bacanas como o Fabiano e o Lucas de novo. Ô Fabiano, você está intimado com a próxima live, a gente chamar você de novo. Não, mas faço questão. Agora eu lembrei, apareceu aqui o cara de Pau Brasil aqui. Esse cara ficou com a gente até o final mas o Pau Brasil ficou batendo papo comigo com o Fabiano lá também, na pracinha. Ele ficou com a gente. Hã? O Augusto? Ele ficou com a gente na confraternização até o final, mano. Puta merda. O Augusto mora perto da casa do Lucas? Ah, é? Diz aí que é vizinho. Disse. Ó, vocês em Florianópolis, vocês têm que conhecer o nosso Samuca, cara, que é uma pessoa do bem, cara. Mora em Florianópolis. Nem bebi nada. Gente, se eu continuar aqui, vai dar. Então, muito obrigado. Vamos estar virando a praça nossa isso aqui. E até a próxima, gente. Obrigado. Aqui de paraquedas. Mas gostei bastante. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. A gente sempre está aí acompanhando a gente nas lives, animando aí o bate-papo. Seu Mar, um abraço de Maringá. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais.